Perfeito. Israel está declarando, acabou de conduzir, inclusive, um ataque por mar ali na faixa de Gaza. A gente já está vendo o anoitecer da faixa de Gaza, são quase 6 horas da tarde por ali. E segundo a informação que veio de Israel, o exército israelense conduziu agora um dos primeiros ataques aí por mar, numa intensidade significativa. Vamos voltar à nossa discussão aqui? Por favor, você em seguida, professor Hussein. Lu. Rapidinho, professor. Eu queria fazer um comentário, Paulinho, aqui sobre a fala do Dudu. Quando eu te ouvi, Dudu, fica dando a impressão de que a ONU tem uma omissão deliberada, que não está agindo propositadamente. Só que a gente tem que lembrar que existem resoluções aos quais os países que fazem parte estão subordinadas a essas resoluções. E te digo mais, essa guerra, ela quer queira, quer não, em termos de ONU, ela tem um reflexo da guerra da Ucrânia, que coloca Estados Unidos de um lado oposto ao da Rússia. E isso acaba tendo esse efeito reflexo agora na guerra de Israel. Então, existe ali, entre esses dois países, aquele propósito de um vetar o que o outro propõe, independentemente do teor. Então, nós não podemos simplesmente, e aí nós vamos dando também, fazendo um recorte, uma dimensão macro desse conflito, porque não envolve, não estamos limitados aqui à questão Palestina e Israel, mas falar que a ONU não está fazendo nada, não faz o para casa, não é, para mim, na minha avaliação, esse é o caminho, não. Bom, muito bem. Eu concordo. Deixa só um minuto, Rabino. Eu só preciso me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo final de semana. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Até segunda. Por favor, vamos por partes aqui. Hussein, em seguida o Rabino. Rabino, eu acho que a ONU, ela na verdade não tem, digamos, uma entidade que não tem capacidade operacional de implementação. Quem implementam são os países. Os países tomam as decisões, os países deliberam, os países votam, né? Então, e ela reflete, digamos, a vontade coletiva dos países, correto? Então, existe o que a ONU pode fazer? A ONU, na verdade, no que diz respeito, no que concerne ao contencioso israelo-palestino, ela já aprovou diversas resoluções, algumas vinculativas e outras não vinculantes. Na Assembleia Geral, que não são vinculantes, não tem por obrigatoriedade a sua implementação, mas tem outras resoluções que são aprovadas pelo Conselho de Segurança que são obrigatórias o seu cumprimento. Os países membros da ONU são obrigados a cumprirem com ela. Da mesma forma que o Estado de Israel exige que o Conselho de Segurança tipifica o Hamas como organização terrorista diante do direito internacional, e isso pode obrigar líderes do Hamas a serem julgados por crimes de guerra em tribunais internacionais. Isso significa, da mesma forma que você demanda, você tem obrigações e você está sujeito ao cumprimento dessas resoluções. E essas resoluções dizem o seguinte: da mesma forma que o Estado de Israel aceitou o plano de partilha, quando os palestinos recusaram, o Estado de Israel não aceita algumas resoluções, ou não cumpre, que são basicamente a devolução dos territórios ocupados. Entende? Não vamos então, voltar não vamos voltar para isso, não. Não vamos voltar, mas isso é importante, porque se fala de ONU, então você tem resoluções muito claras. O que é? Desocupar Gaza, desocupar Cisjordânia, Jerusalém Oriental, devolver para os palestinos. Como é que a gente resolve o problema? O problema, para resolvê-lo, ele é muito simples. Não é tão complexo. Para resolver o problema é muito simples. Você precisa parar a política de ocupação. Segundo, devolução de território. Enquanto você não chegar a esse convencimento no governo interno de Israel, não vai se resolver. Queridos. E é claro que pro lado palestino é preciso... Um tweet, Rabino, porque a gente tem mais 40 segundos de programa. Um X, rapidamente. Prazer conversar com vocês. E a violência não vai resolver. Eu sei, mas é assim, o que eu quero dizer, já vou tentar falar para os dois ao mesmo tempo. É claro que o objetivo, a finalidade da ONU
ela tem uma intenção muito boa, muito bonita. Mas, na prática, como os países, concordo totalmente com o professor, isso depende da ação dos países, cada um desrespeita a ONU do jeito que ele quer. E não é só Israel, né? O Irã desrespeita a ONU do jeito que ele quer, os Estados Unidos de vez em quando também, entre outros países, a Rússia também, certo? Então, o que eu acho que é importante, se a gente ficar voltando na história, na narrativa dos colonos e dos assentamentos e culpar apenas isso, a gente fica voltando toda hora nessa mesma história.